assunto é com Murilo Rocha. Quem já chegou aqui é o Murilo. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Nós estamos aí no mês de maio com esse calor aqui em Belo Horizonte, um calor semelhante a janeiro, a fevereiro, né? Um calor de verão em pleno mês de maio. Isso é bastante preocupante, ainda mais nesse momento que a gente vive essa enorme, imensa tragédia no Rio Grande do Sul e não conseguimos pensar nela sem pensar também nos eventos climáticos, né, nas mudanças climáticas. E eu tenho batido muito nessa tecla aqui. A gente está no ano eleitoral, né, na hora de a gente escolher nosso candidato a vereador, nosso candidato a prefeito, e mais daqui a 4 anos, né, mais para frente, mas daqui a mais 2 anos, quer dizer, escolher os candidatos a governador, a presidente, a senadora, a deputado federal, estadual. Não há como a gente não pesquisar, não procurar saber o que essa pessoa que a gente vai votar pensa sobre essa questão ambiental, que hoje, sem dúvida, é a questão mais urgente do Brasil, né? A gente tem que passar aí por uma série de mudanças na forma de ocupação das cidades, na forma da exploração do meio ambiente e até na questão da transição energética que tanto se fala, né? Hoje somos muito dependentes aí, questão de transporte, por exemplo, do combustível fóssil, né? Do petróleo. Então, todas essas, acho que essas pautas estão todas urgentes e a gente, quem não se interessou por elas, a gente tem que se interessar, porque não dá mais para a gente ficar negando, ficar dissociando essa pauta do que acontece na nossa vida, do nosso dia a dia, né? Ontem eu fiquei o domingo acompanhando intensamente as coberturas lá do Rio Grande do Sul. Assim, a gente já usou todos os adjetivos possíveis, mas é muito assustador o que ocorreu e ainda ocorre lá, né? Tanto em Porto Alegre, na capital do estado, como no interior do estado. 85% do estado, gente, atingido, mais de 300 cidades atingidas, e aí com todo tipo de problema, né? Desmoronamento, enchente, inundações, e aí, consequentemente, estradas interrompidas, enfim, queda de barreiras, todo tipo de problema, né? E eu volto a falar, a gente pensar nisso, não associar ao clima, não associar essas questões ambientais é impossível a partir de agora, né? Acho que o Brasil está essa pauta está na mesa aí de todos nós, cidadãos brasileiros e principalmente dos políticos brasileiros. Então, eu queria voltar a esse tema, né? E vou insistir nele, inclusive com os candidatos que a gente vai trazer aqui, sobre o que se pensa em nível municipal. Claro, é um problema global, mas temos que pensar em nível municipal, estadual, nacional e internacional, né? Então, o que pensam os candidatos a prefeito de Belo Horizonte sobre mudanças climáticas, sobre projetos, né, estruturantes aí para tentar mitigar esses danos, né, essas consequências das grandes tragédias ambientais que vão continuar acontecendo, né? A questão de uso e ocupação do solo, né, que é um problema das cidades. O que pensam os candidatos a prefeito de Belo Horizonte? A gente só teve um candidato aqui até agora, que foi o Bruno Engler, que ele falou, vocês podem procurar a entrevista lá na Band Minas, né, no YouTube, vai estar lá a entrevista disponível. Ele falou que acha que tem que mexer no plano diretor, aumentar a verticalização na região central da cidade, aumentar o adensamento, enfim, é uma plataforma de um candidato. Acho que a gente tem que escutar de todos os outros candidatos, né? E a minha impressão, posso estar equivocado, mas à medida que a gente for escutando isso aqui, a gente vai ter essa dimensão que pouquíssimos deles, ou quase nenhum, tem planos relevantes, bem elaborados para essa questão ambiental, para essa questão dessa emergência climática que se faz sobre o Brasil, né? Então, acho que assim, pouquíssimos candidatos, né? Acho que nem quadros tem, assim, pensando numa composição de governo de pessoas, a maioria dos candidatos tem de pessoas com essa expertise, com essa ideia, né, de uma reversão ou de uma mitigação desses danos ambientais, da gente mudar a nossa forma, né, de viver nas cidades, de se locomover nas cidades, enfim. Eu duvido que algum dos candidatos hoje, pré-candidatos de Belo Horizonte, tenha isso de forma bem elaborada, de forma extensa, de forma com a importância que deveria ter. Posso até ser surpreendido, espero ser surpreendido, mas eu acho que hoje nenhum desses pré-candidatos tem esse tema como uma urgência e não tem no seu plano de governo isso também de forma detalhada, né? Claro, estamos na pré-campanha ainda, né? Estão finalizando os planos, né, de governo, mas eu aposto que quase nenhum tem essa questão. Então, acho que essa
volto a falar, quando a gente for votar este ano, vamos dar uma pesquisada, né? Sobre o que esses candidatos acham de todos esses assuntos, né? Ligados às questões climáticas, né? Para a gente poder, assim, é um ato de sobrevivência, inclusive, né? Sobrevivência nossa, das futuras gerações, porque a gente está chegando no máximo desse ponto em que é, né, possível reverter, não é mais, mas possível ainda mitigar, né, e dar uma condição de vida razoável na Terra. Parece alarmista, parece exagero. E né? Pois é, mas é assim, é alarmista mesmo, é para ser, porque nós estamos num momento muito grave no mundo, né? E o Brasil tá aí, não precisa nem falar nada, o calor que nós estamos vivendo em Belo Horizonte, essa tragédia aí gigantesca no Rio Grande do Sul, sem data para terminar ainda, né? Ainda o Guaíba continua subindo, tinha descido, ontem voltou a subir o nível do Guaíba e outros municípios no Rio Grande do Sul sofrendo ainda mais, pessoas que tinham voltado para casa já estão recebendo alerta para sair de novo, porque há novo risco de inundação, né? O caso de Canoas, que muitas pessoas estavam voltando para casa, já receberam alerta para sair de casa novamente, outras cidades mais para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, é muito urgente isso, a gente tem que colocar essa pauta na nossa vida, né? Seja na nosso micromundo, né? Nossas ações do dia a dia, ou também quando a gente vai transferir isso para o nível político, né? Porque passa por política, passa por políticas grandes, né? De mudança no nosso modo de desenvolvimento, nosso modo de vida. Então, acho que a gente tem que ficar de olho nessa pauta. Só fazer um outro comentário rapidamente, mudando de assunto, cidade administrativa, o clima entre os servidores, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas estão assustadas com o que está ocorrendo na cidade administrativa, essa questão dos elevadores, tem muita gente falando que os problemas, se começar a investigar ali, e a Polícia Civil vai investigar, né, ali possíveis causas para esses problemas na cidade administrativa, vai periciar os prédios, muita gente fala que é uma série de problemas, né, desde a construção, problemas graves, estruturais, a gente tem que lembrar que vidros já estouraram uma época, hoje as janelas ficam fechadas lá, né? Mas ficavam até abertas no começo, algumas hoje só ficam fechadas por causa do risco dos vidros caírem, essa questão dos elevadores e a questão do solo muito arenoso ali, meio, né, uma espécie de coisa meio pantanosa ali. Muitos servidores acham que tem muito a ver com isso, esses problemas que ocorrem na cidade administrativa. Vamos esperar, acho que tem que se investigar, né? E logicamente também correr atrás aí de quem causou esse prejuízo, né? Para poder reparar estes problemas, né? Como eu disse, um prédio de 14 anos apenas, muito, muito novo, né? Esse prédio da cidade administrativa para ter tantos problemas e os servidores, grande parte deles agora de home office, mesmo assim continuam assustados com o que pode, com outros problemas que, segundo eles, ocorrem no dia a dia ali da cidade administrativa. É isso. Lucas, Luciana.